Olá, começa agora o programa Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre meio ambiente. Conhecer um pouco do trabalho da Comissão do Meio Ambiente da 34ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Tupã, que tem como presidente o Dr. Carlos Henrique Ruiz, que vem desenvolvendo já no início aí de 2019, assim que assumiu, um trabalho voltado para as questões do meio ambiente do nosso município. Participa desse bate-papo nosso amigo aqui, Paulo Henrique, também mais uma vez presente. É importante levar ao público não só aquilo que a OAB de Tupã tem feito, mas principalmente a conscientização de um tema tão atual como o meio ambiente, tão polêmico também, né? Com certeza. Eu acho que tudo aquilo que esbarra um pouco no individual, que quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de preservação, você acaba esbarrando às vezes de tirar as pessoas da zona de conforto. E realmente isso é algo que a gente precisa colocar em pauta. O meio ambiente é uma coisa que todo mundo precisa, mas às vezes quando você esbarra que o cara tem que plantar uma árvore, que o cara tem que resolver uma questão, ou uma empresa tem que cuidar do seu quintal ou da linha férrea, realmente acaba trazendo alguns dissabores, mas que são importantes, e a gente fica muito contente de saber que o Carlos Henrique, depois que assumiu realmente a comissão de meio ambiente aí da OAB, vem trazendo grandes vantagens para o nosso município, defendendo os nossos interesses. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui, importante esse bate-papo para estar levando informação para a população do que tem sido feito pela Comissão do Meio Ambiente da OAB. E a primeira pergunta que eu faço, como é que surgiu esse interesse ao meio ambiente, o senhor assumir a presidência dessa comissão e não só ter o nome no papel ali, mas principalmente já desenvolvendo uma série de ações voltadas para essa temática? Olá, Thiago. Olá, Paulo Henrique. Muito obrigado por comparecer novamente a essa casa aqui. Eu sempre tive muito ligado a isso, né? Apesar de ter ficado um bom tempo fora de Tupã, retornei em 2012, quando minha esposa foi novamente recolocada foi transferida para o tribunal aqui da cidade, e eu sempre olhei Tupã como uma cidade realmente turística. E uma cidade turística, neste caso de Tupã, precisa de uma ação constante do meio ambiente. Por quê? Porque é o cartão de visita, né? Então, quando a gente começa a olhar, filtrando algumas situações, você vê que precisa de um trabalho atuante. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Mendes, que me convidou para assumir a presidência da Comissão de Meio Ambiente. E desde quando ele me fez o convite, eu deixei bem claro que faz parte do meu feitio realmente trabalhar. Eu não aceitaria se fosse só para colocar meu nome numa comissão e não atuar. Ele me deu carta branca e me pediu que realmente atuasse dessa forma. E aí nós começamos uma série de trabalhos na cidade que estão, graças a Deus, chamando a atenção, né? Vamos elencar alguns aqui. Primeiro, a gente pode falar dessa representação junto ao Ministério Público, que é com relação à poluição de fios que Tupã vem sofrendo nos últimos anos. A gente estava até comentando antes de começar o programa, antigamente a gente olhava nos postes e via no máximo 3 fios. Agora a gente vê um emaranhado e muitas vezes solto. A gente não sabe se aquilo tem energia ou não. E como é que vocês chegaram à conclusão de que era necessário tomar uma providência? Primeiro, eu junto na minha comissão, nós somos em 4 advogados, e foi a única comissão que houve a necessidade de montar uma equipe técnica. Então nós chamamos para compor a equipe técnica um agrônomo, um biólogo e o Eduardo Dantas, que faz o plantio de árvores em toda a cidade, que é bem conhecido, para nos auxiliar, porque muitas vezes você conhece a teoria, a legislação, mas não o dia a dia. Então nós precisávamos dessa equipe técnica. Então, formado essa equipe técnica, nós começamos a nos reunir e perguntar, olha, nós temos que fazer a diferença em Tupã. Qual é o início? Por onde nós temos que começar? E nós chegamos ao consenso que a obrigação nossa principal era reverter alguns quadros já existentes há muitos anos na cidade, mas sem jogar essa responsabilidade só nas costas da prefeitura.
Então, nós chegamos ao consenso de que nós tínhamos que procurar as empresas responsáveis por esses serviços e cobrar diretamente delas, para que esses valores economizados nessas limpezas, nessa série de ações, não recaia sobre a população novamente. Porque, ao nosso ver, o executivo, a prefeitura, ela tem que se preocupar com a educação, saúde e outros setores primordial. Os outros serviços no qual tem as suas responsabilidades deve ser cobrado diretamente dessas empresas. E aí, feito essa reflexão, nós apontamos primeiramente a poluição visual na cidade. Você vê bairros novos, como o Parque Universitário, que foram projetados para um meio ambiente mais confortável, você pega o Parque Universitário 2, que tem um passeio de 5 metros, a maioria são gramados, com coqueiros, e quando você olha para cima, está um emaranhado de fio lá. Então, tudo aquilo que se buscou na criação desses parques se perdeu quando você olha para cima. E poderia ser muito bem minimizado se a empresa responsável cobrasse dessas terceirizadas, né, que utilizam, não são terceirizadas, empresas terceiras que utilizam do poste dela, a manutenção correta, que é fazer a limpeza desses locais, diminuir a quantidade de fios, porque o problema não está na quantidade de serviços prestados, mas sim na falta de manutenção desses fios. Então, aonde você vê entre um poste e o outro que tem mais ou menos 30, 40 fios, se você colocar que 10 ou 7 são utilizados, o restante não foram feitos manutenção. Então eles passam, deixam lá, acabou o serviço, ficou lá. Então essa é a nossa preocupação, em dar um ambiente mais leve, mais agradável à população. Paulo, é um problema, né? Além da questão visual, mais agravante é a questão de provocar um acidente. De repente, um fio caído desse aí pode fazer com que uma criança se enrosque lá, ou um ciclista, um motociclista. Uma criança. De novo, Thiago, cada um tem que estar dentro do seu quadrado e responder pelas suas obrigações. Acho que o Carlos vem fazendo através da comissão é realmente dar serenidade a isso daí e cobrar dos seus responsáveis que cuide daquilo que ele é de respeito. Porque a Energisa, ela cobra isso, ela não faz isso de graça. O cara, quando coloca um fio lá, tem que pagar um aluguel para a Energisa. Ou seja, a Energisa, então, ela recebe por isso. Então, se ela recebe, ela tem, né, amplo direito de cobrar para que os mesmos cuidem disso. E a gente sabe muito bem que antes de chegar a fibra ótica, antigamente era tudo por rádio, né? E aí depois veio o cabo, que não é a fibra, e depois agora a fibra. Então, assim, a tecnologia vem mudando. A gente vem tendo realmente cada vez mais empresas explorando a internet na nossa cidade, isso é bom, são mais empregos, o custo diminui, aumenta-se o valor agregado por causa da qualidade, mas isso não tira a obrigação da Energisa e junto com essas empresas que utilizam dos postes aéreos o seu cuidado. Não dá para simplesmente, eu já tive situações que me ligaram, o próprio morador me ligou cobrando porque tinha um fio caído na frente da casa dele e atrapalhava ele entrar e sair com o carro, ele não sabia o que ele fazia. Ele não sabia se ele pegava o alicate e cortava, ele não sabia se ele erguia, ele não sabia se tinha coisa, ele ligava para a própria Energisa e a resposta da Energisa sempre era a mesma. Isso aí é fio que não é meu, é fio de telefone. Não. Se está no poste dela e ela é responsável por esse poste, ela tem que sim ter todo o cuidado e o zelo necessário com esses fios que tem na nossa cidade. Então, parabenizo mais uma vez o Carlos por cobrar da Energisa essa situação e realmente, né, não achar que tudo é problema da cidade, né, tudo é problema do prefeito, tudo é problema da Câmara. Tem sim empresas aqui que são responsáveis e às vezes a população, pela falta de conhecimento e de achar que a gente talvez tenha que fiscalizar isso também, acabe decretando só a prefeitura como a responsável por fazer essas manutenções. Doutor, só para a gente fechar esse tema, foi feita essa representação junto ao Ministério Público contra a Energisa, né? Qual que é o procedimento agora? O Ministério Público acatou essa representação, vai convocar a Energisa para se explicar? Provavelmente o doutor Brandão, ele deve convocar a Energisa, colher depoimentos da Energisa,
A Energisa deve citar quais são as empresas que utilizam isso aí. Ele deve também chamar essas empresas para tomar o depoimento e depois chegar a uma conclusão dele para que talvez ele ofereça a denúncia ao juiz ou faça um termo de ajuste com essas empresas para que façam essa manutenção. Outras cidades como Curitiba, São Paulo já estão fazendo isso já fizeram esse tipo de representação e foi dado aí um período por bairro para que fosse feita essa regularização. Então eu acredito que a promotoria deve seguir esse caminho também. Seguir esse caminho e também seja natural que haja essa manutenção para resolver esse problema, né? É o mais importante, porque além da gente estar falando de meio ambiente, nós estamos falando de segurança pública também, né? Nós estamos falando da saúde da população, né? Então, como falou, o leigo ele não sabe diferenciar o que é um cabo de energia ou um cabo de telefone. Internet. Você pega uma criança de 2 anos, 3, vamos colocar 5 anos aí que está passando na rua, tem um cabo caído e ele porventura acha que é normal, que é igual que tinha na frente da casa dele, ele vai relar lá, ele pode morrer eletrocutado ou passar de bicicleta, enroscar o pescoço num cabo desse. Então, é muito perigoso, então nós estamos falando de uma situação em que requer uma mudança de hábito e uma recuperação disso daí, para que a gente comece a enxergar, olhar para cima e ver realmente o céu, o sol e não só fios. Né? Doutor, o senhor citou o Parque Universitário 2, mas a comissão detectou que esse problema se estende a outros bairros aqui na cidade? Todos os bairros. Todos os bairros? Todos os bairros, não tem exceção. Exceção os lugares onde ainda não são atingidos pela internet, que não tem ainda ramificação para chegar à internet. O restante da cidade, você pode, do centro, a zona leste, oeste, sul, todos os locais são abarrotados desses cabos. Inclusive, em matérias pela internet, começaram a postar foto de vários bairros e colocar, né? Justamente para isso, para nos auxiliar. E aí você vê que o problema eles não só... Hoje é normal você passar num poste e você vê que eles nem retiram mais os rolos de fios. Eles simplesmente puxam até ali e aí você passa tem um rolo de fio amarrado lá. Por quê? Porque se for depois dar sequência para o outro lado, ele já puxa dali. Então, quer dizer, tá bem precária. Eu ia falar outra palavra, mas está uma verdadeira casa da mãe Joana, né? E o próprio doutor estava comentando aqui que você poderia, pela lei, talvez 4 cabos no poste. E hoje a gente sabe que tem muito mais. 4 empresas. 4 empresas. Ou seja, quantos por empresa podem? Se realmente, às vezes o cara está passando o cabo, está passando a fibra, porque a internet a cabo não é tão boa quanto a da fibra. E a gente já sabe que tem muitas cidades que já estão indo direto para a fibra. Aqui em Tupã mesmo, muitas empresas começam a fazer toda a parte de distribuição da internet, Tiago, e sem cuidado nenhum. A gente vê várias reclamações, às vezes, a própria empresa vai fazer a passagem do fio, muda o relé lá da prefeitura, ele coloca de um jeito que acumula água, queima, e às vezes você fica quarteirões sem energia elétrica pública, que tem que trocar o relé, tem que trocar toda a parte de fiação, e quem cuida disso? É a prefeitura. E quem paga isso? Somos nós, a população, e realmente a gente não aguenta mais pagar por serviço mal feito, principalmente quando o serviço é de uma empresa privada que tem que zelar por esse cuidado. Tá certo. A gente já concluiu o primeiro bloco, a gente vai voltar no segundo bloco a falar de outra representação, acho que uma também que essa representação de grande interesse aqui dos moradores, principalmente quem mora próximo da linha férrea, é a questão da manutenção do paralelo, do entorno ali da linha férrea, como a gente pode citar de exemplo ali, os barrancos dos Estados Unidos, né? E a comissão fez uma representação para que a Rumo também seja mais ágil e responsável pela manutenção, né? A gente vai falar sobre esse assunto, não saia daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista, hoje com o vereador Paulo Henrique e também o presidente da Comissão do Meio Ambiente da 34ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Tupã, Dr. Carlos Henrique Ruiz. A gente volta já.